Hey everyone, how are you? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos então agora finalizar aqui a nossa Unit 5, tá? Vamos fazer os exercícios de review. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 44, 44. Vamos então aqui começar com o exercício number 1, tá? Read and write the names of the surfboards. I love surfing. I have 3 surfboards. They have the names of famous islands, Maui, Fiji, and Bali. Fiji is taller than Maui. Fiji is shorter than Bali. E aí, pessoal? Vocês têm que ler, de acordo com o que está sendo falado aqui, descobrir os nomes das 3 surfboards, né? E elas têm nomes de ilhas famosas. Famous Islands. Prestem atenção aqui na pronúncia, tá? Pessoal, como eu ia dizendo, prestem atenção aqui na pronúncia, tá? Famous, famous e island, island, tá? A gente não vai falar famoso e nem vai falar islandes, por favor. Nós falamos famous, island, island, famous islands, ok? Bem, então aí, agora a gente vai colocar aqui os nomes, né? Se vocês, eu sugiro que vocês parem aí o vídeo, tá? Leiam novamente, façam, ok? E aí aqui então eu vou colocar as respostas, né? Então a primeira é Bali, primeira surfboard, Bali. The second, Maui, né? De acordo com o que nós lemos ali. E a última é Fiji, ok? Perfect. Now exercise 2. When are their birthdays? Birthdays. Read and say. When are their birthdays? Read and say. My birthday, Nina, né? Nina, Trish, we have Nina, Trish, Lucy, Lil, and Bill. My birthday is in April. I'm 6 months younger than Bill. I'm older than Lil, but a month younger than Nina. I'm 9 months younger than Nina. I'm 2 months older than Nina. Então, aqui, vocês vão também novamente agora. Parem o vídeo, leiam novamente, cheguem aí às conclusões de vocês a respeito dos meses de aniversário de cada um deles, tá? E aí, dá uma paradinha, façam e retomem. Aqui, então, eu já vou colocar aqui, né? Vamos aí, aqui, conclusões que nós chegamos. Então, o mês de aniversário da Trish é August. August. Vou colocar abreviadinho, porque senão fica muito grande, tá? O da Lucy is March. Lil, o mês de aniversário do Lil, vou colocar aqui, é July. E o mês de aniversário do Bill é February, ok? February. Confiram aí com o de vocês. Certinho? Agora, o próximo exercício, number 3. In your notebook, write about your brother, sister or a friend. Então, aqui vocês podem escolher, tá? Você vai fazer uma comparação aí entre você e o seu irmão, você ou sua irmã, você e um amigo, tanto faz, tá? E para isso, vocês vão escrever e usar aqui esse modelinho, que tá muito simples. Então, você vai escrever I'm. Aí será older or younger than my brother. His birthday is in blá, blá, blá. He is older or younger than me, tá? Então é só vocês fazerem aí no caderno de vocês, escolham com quem vocês querem fazer essa comparação, vocês e quem, e montem as frases seguindo esse modelinho aqui, tá? Eu sugiro até que, como um treino, não faça só um. Faça a comparação sua e do seu irmão, depois sua e sua irmã,
depois o seu e seu amigo, de vários amigos. Quanto mais frases você fizer, melhor, né? Mesmo porque na nossa prova sempre aparecem as frases, e é muito importante, vocês estão no 5º ano, que vocês consigam montar as frases, escrever. Então, façam várias frases, não façam uma só, tá? Façam mais, porque quanto mais vocês fizerem, melhor para vocês. E lembrando, leiam depois todas essas frases em voz alta. E a minha sugestão é qual? Gravem, pega aí o seu celular, vocês têm uma ferramenta poderosa nas mãos, que é o celular, né? Gravem, ouçam vocês falando, repitam, façam aquele exercício, grava 3 vezes, tá? E compara a primeira com a terceira, né? A terceira vai estar melhor, com certeza. Isso mostra que quanto mais vocês praticarem, melhores vocês ficam, tá? E esse é um exercício que dá para treinar escrita, dá para treinar a leitura, dá para treinar o speaking, né? E até o listening, porque você vai se ouvir falando, você vai também se analisar e achar está bom, não está, enfim. Quanto mais vocês treinarem, melhor, ok? Agora, nós vamos então para a próxima página, 45. Aqui nós temos um texto, né? E aí, nós já até falamos sobre isso na aula do Zoom, tá? Quando nós vamos ler em inglês, por não ser a nossa língua nativa, é legal nós usarmos algumas estratégias de leitura que nos ajudam muito, tá? Então, pensem assim, olha, numa sequência dessas estratégias, tá bom? Que são elas. Que são elas as seguintes. Primeiro, nós vamos olhar esse texto aqui. Observem o título, observem as imagens, né? Nós temos aqui o título da Sahara, temos aqui uma imagem, né? Um mapa mostra aqui a África, aqui uma outra imagem, aqui uma imagem, né? De um deserto. Então, olhando todas essas dicas que o próprio texto nos dá, vocês acham que esse texto vai falar sobre o quê? O deserto do Saara, está na cara, né? Então, essa é a primeira estratégia. É quando você dá essa olhada e observa título, imagens, para você já ter uma ideia do que o texto vai falar. Depois, nós vamos ler o texto. Aí é o momento de ler mesmo o texto. E nesse momento, vocês vão procurar palavras que vocês já conhecem. Por exemplo, aqui, olha, a palavra large, desert, Africa, bigger, United States. Olha só quantas, olha que scorpions, camels, são palavras que vocês já conhecem, que vocês já sabem o significado. E mesmo que vocês não conhecem, por exemplo, scorpions, é muito parecido com o português. Então, nesse momento dessa leitura, vocês vão procurar palavras que vocês já conhecem e palavras parecidas com o português. Então, qual é a primeira estratégia? Olhar todas as dicas que o texto dá com imagens e título para ter uma ideia do que o texto fala. Legal. Aí a gente já vai começar a ler esse texto sabendo que ele está falando sobre o deserto do Saara. E nesse momento eu vou procurar palavras que eu já conheço, palavras parecidas com o português. Qual é a terceira estratégia? Você deduz. É como se eu perguntasse assim, você lê o texto, sobre o que o texto fala? Olha, o texto fala isso, isso e isso. Sabe quando a gente, dessa forma assim, você pega aquele contexto geral do texto. Eu não quero que você me diga a tradução, palavrinha por palavrinha, não. Você não é tradutor, você é um aluno precisando entender um texto para fazer uma atividade, aprender a ler um texto para entender, conhecer algum assunto, ler um texto para conseguir entender uma receita em inglês, ou ler um texto para entender, por exemplo, um manual de instruções, ou um manual de uma embalagem, ou o que está escrito numa embalagem, né? Enfim. Então, essa é a intenção, você não precisa traduzir palavrinha por palavrinha. Você tem que entender o sentido geral do texto, ok? E aí, a quarta estratégia é o uso do dicionário. Mas quando que eu vou usar o dicionário? Para traduzir palavrinha por palavrinha? Não, eu acabei de dizer que não é isso que eu quero. Você vai usar o dicionário apenas para aquela palavrinha que você nunca viu, ou que ela não é parecida em nada com o português. Aí sim, nesse momento, você pega lá o seu dicionário, seja ele físico ou seja ele online, e você procura aquela palavra, aquela que está ali a pedra no seu sapato,
Aí você lê o significado dessa palavra, entende o sentido dela dentro do texto, dentro do contexto, né, do texto, e aí sim, vai ser efetivo para você lembrar o que a palavra significa e até para você entender melhor o texto. Porque quando você procura uma palavra no dicionário, ela solta, você olha lá, vê, significa tal coisa, mas você não coloca ela numa frase, não coloca ela, não entende ela no contexto de um texto, a chance de você esquecer é muito maior. Agora, quando você vê o significado da frase e você vai ler o texto novamente, já sabendo o significado daquela palavrinha, as chances de você lembrar numa outra vez que você ver essa palavra são muito maiores, tá bem? Então, agora que vocês já entenderam o que são as estratégias de leitura, eu quero que vocês lembrem isso para sempre, usem isso para toda vez que for ler em inglês, pensem nas estratégias de leitura, usem as estratégias de leitura. Nós vamos ler esse texto, tá? Juntos. Eu vou lendo, vocês acompanhem aí comigo e sempre, claro, fazendo uso das estratégias de leitura. Então, vamos começar lá. The Sahara. The Sahara. The Sahara is a large desert in northern Africa. It's bigger than the United States of America. There are sand dunes, scorpions, and camels, but there aren't hippos, elephants, or giraffes. There aren't lakes, fields, or waterfalls. It's very hot, and there isn't a lot of water. The Sahara is very dry and very windy. Look at the people in the photo. They are eating, drinking, and resting. It's an oasis. They travel in the desert with their camels and tents. They stop to rest and drink water here. It wasn't always hot and dry. It was a green forest in the past. It was rainy, hot, and big. How do you know? There are caves in the rocks with very old paintings in the Sahara region. The paintings show giraffes, buffalo, men, and human. Can a forest change into a desert? Yes, it can. The consequences are scary. No more water, no more fields, no more animals, no more life. Ok. Pessoal, eu imagino que vocês entenderam, né, o que está falando aí no texto. E a parte que mais me choca é justamente essa parte aqui, né, o terceiro parágrafo e aqui o quarto, que fala sobre as pessoas que estão aqui. Isso aqui é um oásis, né, no meio do deserto. É um oásis, um lugar que ainda tem vegetação e água. E aqui está dizendo, olha aqui essa parte, né? Aqui, they stop to rest and drink water here, né? Falando das pessoas. It wasn't always hot and dry. Nem sempre foi quente e seco. It was a green forest in the past. It was rainy, hot and big. Então, está dizendo que no passado, o que é o deserto de Saara hoje, que é toda essa região aqui, era uma floresta e que tinha chuva, era quente e muito grande. Pensem, vocês conhecem alguma floresta com essas características? Com muita chuva, quente, grande. Se você pensou Amazônia, pensou certo, exatamente. Hoje, onde é o deserto do Saara, antigamente, muito tempo atrás, era uma floresta, assim como a Amazônia, né? E acabou se transformando aqui em um deserto. E o texto também fala que, assim, como que dá para saber, né? Que nessa região existem cavernas. E essas cavernas, há pinturas que mostram giraffes, búfalo, men and women, homens e mulheres, girafas, búfalos, homens e mulheres, né? Então, isso é também para se pensar aí um pouquinho, como que nós estamos tratando a natureza, como que nós estamos tratando a Amazônia, né? Hoje em dia tem a gente ouve muitas
notícias a respeito da Amazônia, de queimadas e desmatamento, pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Então é legal vocês também, e aí tem também uma outra questão da estratégia de leitura, né? Que é sempre que você ler um texto, você ler um texto de forma crítica, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, então você tem que ler de forma crítica, pensar no que você concorda, no que você não concorda, tá? Quinto ano, né? Importante isso. Agora, a partir do ano que vem para frente, muda, enfim, vocês estão indo para o Fundamental 2, então ler de maneira crítica é algo muito importante, tá bem? Bom, então agora que nós já lemos, falamos aí um pouquinho também sobre o Saara, sobre a Amazônia, nós vamos para homework, tá? E uma das páginas da homework são justamente exercícios sobre esse texto que nós acabamos de ler, tá? Então nós vamos lá para as páginas da nossa homework, que eu vou dizer para vocês aqui, são páginas 116, 117, 116 and 117. Então, aqui na homework, nós temos exercícios de review, tá? Na página 117 são os exercícios sobre o texto. Mas então, primeiro eu vou explicar aqui a página 116, depois nós vamos para outra. Write about the opposites. Então, aqui falamos muito sobre adjetivos, né, nessa unit, e quando eu estou fazendo uma comparação, eu vou fazer o quê? Eu acrescento o ER ao meu adjetivo. Então, eu tenho o adjetivo tall, eu acrescento ER e eu fico com taller, né? Tem aqui duas exceçõezinhas, o big, eu acrescento R, mas eu dobro o G, e o chubby, que é gordinho, fofinho, terminou com Y, eu tenho uma consoante antes, eu tiro esse Y, coloco um I e o ER, né? Vira chubbier. Os outros, ER normal, tá? Então, aqui, nós temos number 1, a big mouse with a long tail. E aí eu preciso montar a frase colocando o oposto. Então, o oposto de big, small. O oposto de long, short. Então, aqui eu vou escrever a small mouse with a short tail. Nesse exercício, eu estou fazendo comparação? Não, tá? Eu estou simplesmente transformando a frase usando os adjetivos opostos, tá? Então, aqui não estamos comparando, estamos falando exatamente sobre cada um deles, né? Sem comparações. Se não tem uma comparação, eu não preciso colocar o ER, eu só vou usar o adjetivo. Mas aí vocês têm que prestar atenção no oposto. Então, por exemplo, aqui, a slim rabbit with short ears. Quais são os dois adjetivos aqui? Slim e short. Então, escrevam usando os opostos. A tall girl, she's dark-haired. A tall girl, qual é o oposto de tall? Short. E o oposto de dark-haired? Montem a frase, então, usando os opostos, tá? Number 2. Look and read. Then circle T for true or F for false. Então, aqui nós temos o Larry e o Lester. Então, vocês vão ler as frases e circular true or false. E aqui a nossa autoavaliação, né? I can describe and compare people and things. I can say the months of the year. Se você consegue fazer essas duas coisas, very good. Atingimos aí o nosso objetivo, né? Que era vocês serem capazes de descrever e comparar pessoas e coisas, né? Quando a gente descreve, a gente usa os adjetivos. Então, se você consegue descrever pessoas ou coisas e fazer comparações, very good, excellent, conseguimos o que nós queríamos, e falar os meses do ano, acho que tranquilo, é algo até que vocês já sabiam, nós acabamos dando uma revisada. Agora, lá na página 117, nós temos os exercícios que falam sobre o nosso texto, né? Então, number 1, look, read and match. Só ler e ligar, tranquilo. Na verdade, vocês não vão nem ligar, né? Vocês vão colocar as letrinhas aqui. Esse match, a gente usa também no sentido de relacionar, né? Não ligar, relacionar, tá? E o number 2, read
find and cross out the wrong information. Então, aqui, olha o primeiro que está feito como exemplo. The desert is hot, rainy and wind. Rain significa chuvoso. Estou falando do deserto, então qual que é a informação errada? Rain, né? The desert is hot and windy. A mesma coisa nos outros. Vocês vão ler, descobrir qual é a informação errada e passar um risquinho nela. Claro que vocês podem retornar no texto, leiam novamente o texto, né? Enfim. Depois aqui, your world, o seu mundo. Is there a desert in your country? Are there forests in your country? Então, tenho duas perguntas aqui. Não vou falar aí a tradução para vocês. Eu quero que vocês tentem entender sozinhos aí o que as perguntas querem. Respondam. Se conseguirem escrever em inglês, that's better. Se não, escreve em português, mas eu acho que sempre tentar escrever em inglês é melhor, não é? Porque aí você vai tentando, né? Se você sempre escreve em português, se acomoda, não aprende. Então, vai lá, tenta escrever em inglês, mesmo que não escreva certo, que a frase não fique gramaticalmente correta, mas escreva em inglês, aí a gente corrige. Não, tá bom? Pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Thank you so much. Vejo vocês, então, na próxima aula. Façam aí a homework, estuda aí todo dia um pouquinho. Nos vemos, então, na semana que vem, já iniciando our Unit 6. Thank you. Bye-bye.